Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós iniciamos uma série de entrevistas a respeito dos dons ministeriais. E nesse primeiro episódio, nosso convidado de honra é o pastor Antônio da Hora. Ele é pastor da Igreja Verbo da Vida em Interlagos e também professor do Rema. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Pastor, conta para nós o quanto o Rema impactou no seu chamado, né? Se quando o senhor começou a fazer o Rema, o senhor já tinha convicções a respeito do seu chamado pastoral? Ou o Rema ele te trouxe direções, instruções a respeito do seu chamado? O tempo de Rema foi muito importante porque foi nesse período que as convicções se estabeleceram mesmo no coração. Eu já tinha um contexto ministerial, já vinha me envolvendo em chamada ministerial, apoiando outros líderes, mas foi nesse período do Rema em que a certeza chegou no coração a respeito da chamada. Pastor, fala uma coisa para nós. Algumas pessoas que estão nos assistindo, elas já têm a convicção do chamado delas, mas qual é o próximo passo? Uma pessoa já identificou o chamado na vida dela, mas e agora? O que ela tem que fazer para desenvolver esse chamado? Eu penso que a igreja local é o laboratório dos chamados, então é necessário que essa pessoa se submeta a treinamento e ela se disponibilize ao serviço, porque é servindo que as ferramentas do chamado vão aparecer. Amém. Pastor, pegando um gancho nisso, a gente sabe que quando a gente começa a nossa vida com o Senhor, nós não nos movemos e não atuamos em dons, em talentos, né? E o Senhor, estando nessa posição de pastor hoje, um dia já esteve nessa posição também, né? De aprender tudo isso. Como que foi isso para o Senhor e como que é ensinar suas ovelhas? Então, a gente procura usar aquelas coisas que ministraram na nossa vida e serviram para nós, né? Então, me lembro bastante no período de Rema, que nós aprendemos a respeito da oração de Efésios capítulo 1, versículo 15 em diante. Então eu passei a orar por espírito de sabedoria e de revelação. Isso foi uma forma de ter mais clareza a respeito daquilo que Deus tinha para a minha vida no que diz respeito ao chamado ministerial. E é isso que nós transmitimos também para as pessoas na igreja e dentro disso, dentro dessa prática, a gente vai perceber o quanto as pessoas são despertadas em relação ao chamado. Pastor, na escola Rema, a gente encontra muitos pastores, né, com anos de ministério, que vêm se submetem para estudar nessa escola, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa importância de uma reciclagem na questão dos pastores, de sentar, aprender a palavra. Sem dúvida nenhuma, é extremamente necessário ter um coração ensinável, se submeter a esse tempo onde nós vamos aprender coisas que de fato nós não sabíamos. Eu costumo dizer, né, que em muitas coisas eu estava sinceramente equivocado, né? Sincero para com Deus, mas errado no meu entendimento. E o tempo de Rema ajudou a abrir os olhos e compreender verdades que eu não tinha entendido até então. Eu me lembro de um encontro bíblico, né, de Priscila e Áquila com Apolo. Apolo já era um homem eloquente, poderoso nas escrituras, mas aquele encontro com o casal fez com que ele compreendesse algo que ele não sabia ainda, que era o batismo em Jesus Cristo. Ele conhecia só até o batismo de João. Então eu entendo a sala de aula do Rema como sendo esse ambiente, onde nós vamos ter o entendimento ampliado para compreender coisas que a gente não sabia. Isso mesmo. Pastor, conta pra gente qual que é o desafio para o Senhor em ser pastor hoje em dia, né, no tempo que a gente está vivendo. É o desafio atual, né, eu acredito, de todo pastor em relação à doutrina, né? A questão doutrinária hoje é bem complexa, visto o pastoreio pela internet, né? Pessoas infelizmente têm se exposto a conteúdos equivocados. Isso tem afetado a vida de muitas pessoas, inclusive descredibilizando o papel do pastor, a importância da igreja local. Então são coisas que a gente precisa sempre enfatizar, trabalhar com o rebanho, né? Trazendo a consciência de que isso é o que vai manter a saúde espiritual. Ouvir as coisas certas, estar nos ambientes corretos, as associações certas, né? A gente costuma dizer que as nossas associações vão determinar as nossas assimilações. Então é importante estar no ambiente correto, submeter às lideranças corretas. Pastor, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor pontuasse algumas coisas a respeito do ofício do pastor. Algumas pessoas ainda têm dúvida a respeito desse chamado do Senhor. Eu gostaria que o senhor pontuasse alguns pontos relevantes, né, do ofício do pastor. Certo, a gente costuma usar a figura da mão, né, para falar dos dons ministeriais, e o pastor representaria o dedo anelar, né, aquele casado com a igreja. Então é alguém que tem de fato zelo do rebanho, zelo pela doutrina, ele se importa com as pessoas, tem compaixão, tem paciência, né, com as pessoas.
Então não dá para alguém dizer que tem uma chamada ministerial e não ama as pessoas, não se importa com elas, né? Então a gente vê isso muito característico na vida do pastor, e ele se doa em prol do rebanho, esquecendo-se muitas vezes até de si mesmo. E aí entra um cuidado, né? A questão de precisar equilibrar o cuidado pessoal que Paulo recomenda a Timóteo, né? Cuida de ti mesmo e da doutrina, precisa também cuidar da família, cuidar do seu próprio casamento. Então precisa haver um equilíbrio, mas de forma assim muito característica na chamada do pastor é esse amor pela igreja. E a Bíblia vai falar sobre um zelo da casa do Senhor que devora. Então o pastor carrega isso, né, no peito, o coração queima em prol da igreja local. Pastor, nós queremos te agradecer, é uma grande honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado pela tua disposição, pelo teu tempo. Uma honra, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. E para você que ainda não fez o Rema, nós queremos te encorajar a fazer parte dessa escola que tem alcançado e transformado a vida de milhares de pessoas. Não fique de fora, o Rema Atibaia espera por você. Bem.